Oi, tudo bem? A gente está começando uma nova série aqui no canal que é sobre review de livros. Já tinha um tempo que a gente queria fazer essa série. Ricardo já faz aí um box de livros que ele compra e tal. E a gente vem conversando sobre trazer nossa opinião sobre alguns livros já tem algum tempo. Então hoje a gente vai começar. Nós vamos começar, começaremos por um livro que eu gosto muito e tomei a liberdade de escolher para falar aqui, que é um livro da autora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie. Nunca sei se eu falo o nome dela certo, mas esse é o meu livro favorito dela e eu queria falar um pouquinho sobre ele. O livro em questão é Hibisco Roxo. Eu acho que um dos livros mais famosos de Chimamanda, assim, é Americana. Foi um livro que fez muito sucesso e o pessoal fala bastante de O Segundo Sol Amarelo, que eu ainda não li. Inclusive, preciso. Tenho salvo no meu Kindle para ler. Sim, li Hibisco Roxo no Kindle. Tô tentando abrir aqui, mas ele não tá querendo contribuir. A tela está ficando branca, porque eu concluí, está 100% concluído. Mas sim, aqui, Chimamanda, querida diva, nasceu na Nigéria em 77 e migrou para os Estados Unidos com 19 anos para estudar e tal. E eu gosto muito da literatura dela, eu acho que é um texto bem fluido de ler. Eu li Americana antes de ler Hibisco Roxo, e eu acho a leitura de Hibisco Roxo mais fluida também, mais confortável, apesar de ser um livro que trata de temas muito densos, né? Para quem não conhece, em Hibisco Roxo a gente acompanha a Cambile, que é a narradora, protagonista narradora do livro. Ela é uma adolescente que é filha de um grande industrial lá da Nigéria. E o pai dela, ele tem uma relação de fanatismo religioso bem complicada com o cristianismo, com o catolicismo mais especificamente, né? Então, a Cambile e o irmão dela, ele... que eu esqueci o nome agora. Enfim, a Cambile e o irmão nascem nessa família, que é chefiada pelo Papa Amadi, que é o pai dela, que é um grande industrial da Nigéria, um homem muito rico, muito católico, extremamente religioso. E aí, a partir dessa relação da família, dele com a família, ele se torna um sujeito extremamente violento e opressor para com os filhos e com a esposa, incorrendo em violências físicas e psicológicas contra eles. E usa a religião como ferramenta de opressão. Então, ele estabelece essa relação extremamente negativa com a fé e justifica a violência dele contra a família a partir dessa religiosidade. E a violência dele é tão gigantesca que ele se estende para outros laços familiares. Ele renega o próprio pai, que é eu falei Papa Amadi, mas Papa Amadi é o pai é o avô de Cambile, o pai dela se chama Eugênio, que é esse homem rico, industrial, extremamente opressor. Eugênio, ele estudou numa escola de padres lá na vila que ele vivia. E aí, a partir desse contato com os padres, ele desenvolve esse fascínio pelo mundo europeu, embranquecido pela cultura do colonizador, que ele justifica a partir da religião. E daí, ele, a partir disso, renega as próprias origens. Então, ele vai renegar o Papa Amadi, que é o pai dele, que é um contador de histórias, um griot, um senhor que vive ali a comunidade tradicional da vila deles na Nigéria, que tem as crenças tradicionais deles, e ele rompe com esse pai. Definitivamente deixa o pai, que vive em situação de pobreza, extrema pobreza, muito desassistido, inclusive sendo que ele teria condições financeiras de dar assistência a esse pai, de alguma maneira, mesmo que ele não quisesse ter contato afetivo, né, proximidade. Mas ele deixa o pai totalmente desassistido nessa justificativa de que o pai adora deuses pagãos, enfim, muitas coisas. E ele tem uma relação muito ruim também com a irmã, que é a Ifeoma, que é uma professora universitária,
que é viúva e tem 3 filhos. E daí eles mal se falam, porque enfim, a irmã cuida do pai, tem uma boa relação, e ela critica a maneira como o Eugênio lida com a própria família e com a fé. E o Eugênio é uma personagem muito complexa, porque enquanto ele é esse grande homem opressor, violento, colonizador, mesmo a postura de dominação do corpo das pessoas a partir da violência, de submissão, de adoração a tudo que diz respeito à Europa e o capitalismo e a branquitude, tal. Ele financia... É um momento de guerra civil na Nigéria, onde se passa a história. Então, tá passando um carro aqui fazendo 1000 barulhos, mas ele nesse processo de guerra civil, ele financia o jornal, que seria o jornal de extrema esquerda, talvez, ali, o jornal disruptivo, que critica as opressões do governo, que denuncia os casos de desaparecimento, de tortura, de assassinato de pessoas, enquanto ele próprio pratica tortura contra a esposa e os filhos. Enfim, ele é esse personagem contraditório e extremamente violento, e que justifica essa violência a partir da religião. E aí o filme é narrado pela Cambile, e é muito bonito ver a maneira como ela vai descobrindo um mundo para além daquele mundo que ela vivia de violência e opressão, a partir do contato com a tia e com os primos, quando eles vão viver por um período X lá, por determinadas razões que tem a ver com essa coisa da guerra, com essa tia no campus universitário. Então eles vão morar no apartamento da tia, ela e o irmão. E é uma outra realidade socioeconômica, porque eles moravam numa mansão cheia de empregado e super protegida. E eles vão morar numa situação de precariedade, num apartamento no campus universitário, onde falta tudo. Falta água, falta comida, falta gasolina, tudo falta. Em uma situação de greve estudantil, várias tensões políticas acontecendo. E aí eles vão descobrindo esse outro mundo onde não se tem tanto medo de falar o que se quer falar, ou de ser o que se é, ou de você não vai ser espancado e perder os dedos se você não rezar, umas coisas assim. E a maneira que ela vai descobrindo isso é muito sensível e bonito. A maneira como ela vai descobrindo o próprio irmão fora do ambiente da casa familiar. E como ela se apaixona por um padre. E como essa paixão dela pelo padre também vai abrindo outras perspectivas. E aí depois no filme, eu tô insistindo em filme, porque a gente sempre fala em filme aqui, primeira vez que tá falando de um livro. Mas depois no livro, a guerra acaba levando as coisas para outros lugares, então o padre tem que ir embora do país, porque ele é um padre progressista também, ele traz uma outra perspectiva muito diferente dos padres que ela estava acostumada lá na paróquia que ela frequentava com o pai. Então ele era um cara, assim, bem revolucionário, a favor dos direitos humanos e tal. Muito diferente do que ela estava habituada. E o padre tem que ir embora, a tia dela acaba tendo que fugir também, porque começa esse processo de perseguição isso é bem descrito no livro, de perseguição aos intelectuais, à universidade. Então a tia precisa ir embora para os Estados Unidos com os filhos. O editor do jornal que o pai dela financia é assassinado. Enfim, tudo isso. Então, dentro desse contexto de descoberta dessa menina de uma outra realidade para além da dela, a gente tem um contexto de guerra civil, de uma instauração de um processo de ditatorial, uma contestação ditatorial, aí só aprofundando na história da Nigéria mesmo, para trazer. E aonde ocorrem todas essas violências, né? De ameaça, de fugas, de necessidade de fuga, de exílio, de assassinato, de quem contesta o governo. Então, ela está imersa nesse universo e, ao mesmo tempo, descobrindo um amor, descobrindo uma nova forma de viver.
E descobrindo que o amor que ela tinha pelo pai talvez fosse mais imposto do que real. E é isso, é um livro muito sensível, muito delicado. Eu sou apaixonada por ele, acho Cambile uma personagem muito incrível. Não darei spoilers do final do livro, do filme, do livro. Mas eu acho que esse livro casa muito com aquela citação da Chimamanda no TEDx dela sobre o perigo de conhecer uma história única, né? Uma única perspectiva da história, porque a Cambile conhecia só essa única perspectiva da história a partir do que o pai trazia para ela, dessa vivência opressora. A mãe dela era uma mulher extremamente silenciada e machucada, que vivia sob violência física constante, assim, de chegar a ficar internada várias vezes durante a história. Então, aquele era o universo dela, né? E aí, quando ela expande essa perspectiva, ela conhece outra perspectiva da história. Quando ela vai começar a ter contato com o avô mesmo, ela tem preconceito com ele, tem receio, porque ela carrega os preconceitos que o pai ensinou para ela com relação ao avô e as tradições do avô. E aí, quando ela entra em contato com o avô, ela descobre que ele é uma pessoa extremamente agradável, sensível. Enfim, ela vai abrindo o horizonte dela para outras perspectivas e percebe que aquela verdade que o pai colocava para ela, impunha através da violência para ela, talvez não fosse a verdade absoluta. Talvez a vida trouxesse outras perspectivas mais interessantes. E a maneira como Eugênio impõe a verdade dele de forma violenta, a partir da violência justificada pela fé, pela religião, é muito uma reprodução do que foi o processo de colonização nas Américas e na África, né? Na América e na África, nos dois continentes, assim, e Oceania, enfim, todas as colonizações aí que os europeus fizeram. Então é bem interessante de ver e trazer a ressalva que, assim, a tia de Cambile e Felmar, ela é católica na história. Ela tem uma relação também com o catolicismo. Ela também vivenciou as experiências que o Eugênio vivenciou na infância, de estudar com os padres e tal. Ela é muito amiga desse padre progressista pelo qual Cambile se apaixona. Então, assim, eu acho bacana que a Chimamanda coloca a religião ali de uma forma, porque é um assunto delicado, a mostrar que, tipo, tem pessoas que têm uma relação saudável com a religião e conseguem experienciar e vivenciar ela de uma maneira respeitosa e cuidadosa, e respeitando a religião do outro, inclusive as escolhas do outro, que é o caso da tia Felmar e do padre e tal. E que eu acho que, na verdade, Amadi é o nome do padre, que eu tô trocando os nomes, mas enfim, que Cambile se apaixona. E como o Eugênio leva, e os padres que ele é apegado, levam a religião para um lugar de uma ferramenta de opressão mesmo. São vivências e experiências diferentes sobre uma mesma coisa. E acho que é muito cuidadoso e correto dela colocar a questão dessa perspectiva, porque não fomenta novos discursos de ódio, como o do Eugênio e dos padres, assim, sabe? Mostra que existem pessoas bacanas e que respeitam o próximo. Enfim, é isso que é interessante, porque a Cambile percebe que a tia dela também cultua a mesma religião que ela e tal, tem essa relação com o cristianismo, mas que não é violenta e opressora como o pai dela. E aí ela percebe que ela pode vivenciar, inclusive, a própria fé de uma perspectiva menos violenta. E é isso. E começaram a bater aqui, porque está tendo uma obra em cima da minha casa. Enfim, esse é o primeiro livro que a gente está trazendo. Vamos trazer outros livros. Acho que vai ser bacana falar um pouco de literatura. Eu gosto muito de literatura, de ler. Ricardo também. A gente lê muito romance, lê muita coisa teórica também por conta das nossas pesquisas acadêmicas. Então acho que vai ser legal ter esse quadro aqui. E é isso, já falei demais. Um beijo para quem ficou até aqui e tchau, até o próximo.